Pela integração da LOM, por sua vez, segue um rito solene e mais rigoroso que as das leis ordinárias, conforme ditamos com a Constituição Federal, replicado por simetria das leis orgânicas, entre rito especial, inclui iniciativa qualificada. A proposta de emenda pode partir de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara Municipal ou do prefeito. Quórum de aprovação. A proposta deve ser discutida e votada em 2 turnos, com um intervalo mínimo de 10 dias entre eles. A aprovação requer em ambos os turnos o voto favorável de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Promulgação. Uma vez aprovada a emenda à lei orgânica, é promulgada pela própria mesa diretora da Câmara, não havendo sanção ou veto do prefeito. Publicação. É o ato pelo qual se leva a nova lei ao conhecimento público, sendo condição indispensável para sua eficácia e vigência. E por meio da publicação é o órgão oficial que se cumpre o princípio da publicidade dos atos administrativos e se torna a norma obrigatória para todos. O cumprimento rigoroso deste rito é uma condição de validade para a norma, e sua inobservância gera uma irregularidade formal grave. Número 3. A análise das emendas à lei orgânica do município de Faina, Goiás. Analisados os documentos anexados que incluem as emendas à lei orgânica número 01/2022 e número 02/2024, bem como os pareceres e despachos do processo legislativo, tecemos as seguintes considerações. 3.1. Emenda à lei orgânica número 01/2022 institui o orçamento impositivo. Esta emenda acrescentou o artigo 129A à lei orgânica, instituindo o orçamento impositivo para as emendas individuais no limite de 1,2% da receita corrente líquida, com destinação de metade para a saúde. Análise formal. Ato de promulgação. O texto da emenda contém a seguinte declaração: a mesa Câmara Municipal de Faina, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de Faina, faço saber que o plenário da Câmara de Vereadores aprova e a mesa diretora promulga a seguinte emenda. Essa declaração, seguida das assinaturas do presidente da Câmara, configura o ato formal de promulgação. Portanto, este requisito fora satisfatoriamente cumprido. Ato de publicação. A documentação anexada não contém um comprovante de publicação da emenda número 01/2022 em diário oficial ou em placar mural da Câmara, que é o meio usual de publicidade dos atos normativos em muitos municípios. Tecnicamente, o artigo 129A da Lei Orgânica, na sua redação original, nunca entrou em vigor de forma plena, não podendo ser exigido do Executivo o cumprimento das emendas impositivas no exercício de 2023 e 2024. Logo, a emenda número 02/2024, ao alterar um dispositivo que ainda não tinha eficácia, pode ter sua própria aplicabilidade questionada, caracterizando um vício sanável. Interstício de 10 dias. A primeira discussão e votação do referido projeto deu-se no dia 15/6/2022 e já a segunda discussão e votação do referido projeto se deu no dia 27/6/2022. Portanto, esse requisito foi regularmente cumprido. Quórum qualificado de 2/3, mínimo de 6 de 9 parlamentares da votação. A análise do processo legislativo da emenda número 01/2022, que visava instituir um orçamento
impositivo revelou uma falha capital em seu primeiro turno de votação, ocorrido na sessão de 15 de junho de 2022. Fato comprovado. Conforme a ata e folha de presença da referida sessão, anexo, embora estivessem presentes 6 vereadores, um deles era o presidente da Câmara à época. O regimento interno, em simetria com a praxe legislativa constitucional, estabelece que o presidente só profere voto em situações excepcionais, não sendo seu voto computado em votação de quórum qualificado, salvo se houver expressa desincompatibilização do cargo para votar como parlamentar, ato que não ocorreu e tampouco foi registrado. Consequência jurídica: desconsiderado o voto não proferido pelo presidente, o número de votos efetivamente computados na sessão foi de apenas 5. Este número é matematicamente inferior ao quórum mínimo exigido de 6 votos. O vício: atingiu-se a maioria absoluta, mas não a maioria qualificada de 2/3. Esta falha do quórum funcional é um vício de inconstitucionalidade formal de natureza insanável, que contamina irremediavelmente todo o processo legislativo subsequente. A análise do processo legislativo da emenda número 01/2022, que visava instituir o orçamento impositivo, apresentou regularidade em seu segundo turno de votação, ocorrido na sessão de 27 de junho de 2022, constando apenas uma falta presença de 8 vereadores e votação favorável de 7 vereadores. 3.2. Emenda à Lei Orgânica, número 02/2024, altera a alíquota do orçamento impositivo. Esta emenda alterou o parágrafo 1º do artigo 129A, majorando o limite das emendas individuais de 1,2% para 2% da receita corrente líquida e alterando a destinação da metade obrigatória para saúde e educação. Análise formal. Ato de promulgação. O texto da emenda contém a seguinte declaração: a mesa, Câmara Municipal de Faina, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de Faina, faça saber que o plenário da Câmara de Vereadores aprova e a mesa diretora promulga a seguinte emenda. Essa declaração, seguida da assinatura do presidente da Câmara, configura o ato formal de promulgação. Portanto, esse requisito fora satisfatoriamente cumprido. Ato de publicação. A documentação anexada evidencia a existência comprovante de publicação da emenda número 02/2024 através do carimbo de publicação devidamente preenchido e assinado pelo secretário da Câmara, o que presume que o documento fora publicado no placar mural da Câmara, que é o meio usual de publicidade dos atos informativos em muitos municípios. Requisito satisfatoriamente preenchido. Interstício de 10 dias. A primeira discussão e votação do referido projeto deu-se no dia 13 de 11 de 2024 e já a segunda discussão e votação do referido projeto se deu no dia 27 de 11 de 2024. Portanto, requisito satisfatoriamente preenchido. Quórum qualificado de 2/3, mínimo de 6 de 9 parlamentares na votação. Da análise do processo legislativo da emenda número 02/2024, que visava majorar a alíquota do orçamento impositivo, revelou regularidade em seu primeiro turno de votação, ocorrido na sessão de 13 de novembro de 2024. Da apuração do processo legislativo da emenda número 02/2022, que visava instituir o orçamento impositivo, revelou irregularidade em seu segundo turno de votação, ocorrido na sessão de 28 de novembro de 2024, constando a presença de apenas 5 vereadores e votação favorável apenas de 4 vereadores. Analisemos.
Com efeito, a emenda número 02/2024, que pretendia alterar a norma anterior, padece de uma dupla de incontestável nulidade. 1. Nulidade por derivação. Primeiramente, ela é nula por ser sucedânea de uma norma juridicamente inexistente. É princípio basilar do direito que o acessório segue o principal. Não se pode alterar ou validar um ato que é nulo em sua essência. Número 2. Nulidade por vício próprio. De forma autônoma, a emenda número 02/2024 também possui seu próprio vício insanável. Ficou comprovado que em seu segundo turno de votação, ocorrido em 28 de novembro de 2024, a sessão contou com a presença de 5 vereadores em razão da ausência de 4 edis. Desta feita, com apenas 5 parlamentares presentes, era material e matematicamente impossível atingir o quórum mínimo de 6 votos, o que vicia em forma cabal a deliberação e apreço. Conclusão. Diante do exposto e com base na análise pormenorizada da documentação apresentada, que instrui os processos legislativos da emenda à Lei Orgânica número 01/2022 e número 02/2025, verifica-se a ausência de elementos indispensáveis à comprovação de sua validade formal. Especificamente, constata-se que para ambas as proposições consta nos autos legislativos em foco, prova inequívoca de que o interstício mínimo de 10 dias entre os 2 turnos de votação referente às 2 proposituras foi respeitado, formalidade que visa garantir o amadurecimento e a reflexão sobre a matéria. O necessário quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para a votação de emenda à Lei Orgânica, consoante detalhadamente demonstrado em seus distintos momentos, não foi alcançado em ambos os projetos em seus respectivos turnos de votação, requisito essencial de validade estabelecido pelo artigo 29 da Constituição Federal, caracterizando, portanto, vício insanável na votação dos projetos. Adicionalmente, no tocante à emenda à Lei Orgânica número 01/2022, pilar que sustenta a alteração subsequente, não há qualquer comprovante de sua publicação, ato que lhe referiria eficácia e a tornaria exigível, caracterizando o vício sanável. Neste sentido, a inobservância do rito constitucional de aprovação de emenda à Lei Orgânica, quórum qualificado, constitui vício de inconstitucionalidade formal de natureza insanável, que macula a norma em sua origem. A ausência de publicação, por sua vez, impede que a norma produza qualquer efeito no mundo jurídico. Considerando que a emenda número 02/2024 é sucedânea da emenda número 01/2022, alterando o dispositivo cuja própria existência e eficácia jurídica são nulas, ela herda e amplifica os vícios da proposição original. Pelo exposto, em resposta ao ofício número 264/2025, esta presidência, amparada em robusta análise jurídica e na prova material colhida dos arquivos desta Casa, informa a Vossa Excelência que os processos legislativos que resultaram na promulgação das emendas à Lei Orgânica número 01/2022 e número 02/2024 foram acoimados de vícios de inconstitucionalidade formais de natureza insanável, em decorrência do exercício do seu poder dever de autotutela e em respeito à supremacia da Constituição. Essa presidência reconhece a nulidade absoluta de ambas as emendas, que, portanto, são consideradas juridicamente inexistentes e desprovidas de qualquer validade ou eficácia desde sua concepção. É
o que tenho informar e certificar, sendo o que se apresenta para o momento, renovando os votos de elevadas estimas e consideração. Gabinete da Presidência, aos 25 dias de agosto de 2025. Leovânia Vaz de Souza, presidente da Câmara Municipal de Faina, Goiás. Senhora presidente, só que constasse em ata, a segunda votação foi dia 28, ela foi acontecida no dia 27. Essa observação, senhor. Obrigada pela observação, certo? Projeto de resolução número 023/2025, de 25 de agosto de 2025, institui e regulamenta o regime de reembolso para despesas de pequenos vultos no âmbito da Câmara Municipal de Faina, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposição de autoria da mesa diretora tem por objetivo instituir e regulamentar o regime de reembolso para o pagamento de despesas de pequenos vultos no âmbito da Câmara Municipal de Faina, uma medida que visa aprimorar a gestão administrativa e conferir maior agilidade e eficiência às rotinas dessa Casa Legislativa. A dinâmica do serviço público, por vezes, impõe a necessidade de realizar pequenas despesas de forma imediata, cujo adiantamento poderia comprometer o bom andamento dos trabalhos, a aquisição de um material de consumo urgente, um pequeno reparo emergencial ou outras necessidades inadiáveis nem sempre são compatíveis com os trâmites do processo ordinário de contratação, que, embora essencial para garantir a lisura e a economicidade das grandes aquisições, pode se mostrar excessivamente burocrático para gastos de menor expressão. Atenta a essa realidade, as pequenas compras ou a prestação de serviços de pronto pagamento, o artigo 95 do parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, não precisam observar o rito da contratação direta por valor definido pelo artigo 75 do parágrafo 3º da Lei nº 14.133/2021. Nessa linha, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviço de prontos pagamentos, assim entendido aqueles de valor não superior ao citado no artigo 95, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, o que abarquem despesas que não possam se submeter ao processo habitual de aquisição pela administração pública. Justamente por isso não há que se falar em observar o rito da contratação direta por valor definido no artigo 75 do parágrafo 3º da Lei nº 14.133/2021. É justamente essa regularização que o presente projeto de resolução busca estabelecer, ao criar regras claras e objetivas para o reembolso. Esta Casa estará se alinhando às melhores práticas de administração pública, garantindo que tais pagamentos ocorram de forma transparente, controlada e estritamente vinculada ao interesse público. A proposta define o que são despesas de pequeno vulto, estabelece um teto para os gastos, elenca as situações em que o reembolso é cabível e, fundamentalmente, institui um procedimento rigoroso para a solicitação e a prestação de contas, exigindo a apresentação de justificativa e de documentos fiscais idôneos. Dessa forma, a medida não apenas confere celeridade à resolução de problemas cotidianos, mas também fortalece os mecanismos de controle interno e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos, prevenindo regularidade
e assegurando que cada despesa seja devidamente comprovada e justificada. Assim sendo, dada a dificuldade odiernamente se operacionalizar o regime pequena compra nesse parlamento, prejudicando a eficiência do serviço público, solicita que referida propositura trâmite do regime de urgência consoante autoriza o regime interno dessa Casa de Lei. Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta importante matéria que representa um avanço na modernização e na eficiência administrativa da Câmara Municipal de Faina. Atenciosamente, a mesa diretora. Passaremos à explicação pessoal. Neste momento, conceda a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Boa noite à população de Faina que nos viu pela internet. João aqui sempre presente. E aos nossos colegas. Mais uma vez aqui hoje, agradecer ao governador por ter disponibilizado as máquinas, para estar arrumando nosso município. Era para ficar um período, acabou que, graças a Deus, foi dobrado, dobrou a meta, como diz a nossa ex-presidente Dilma, alcançamos a meta. Então, agradecendo, mas mais uma vez, aproveitando essa benéfica do governador, que só escancara a situação deplorável que se encontra no nosso município. E até hoje, 8 meses de mandato, ainda não conseguimos colocar ordem naquele departamento, que é bem verdade, está com caos, está indo no caos. Isso mostra que temos que mudar. A gestão tem que mudar, nós não, nós temos que cobrar, temos que pedir, orientar, tem que mudar muito, porque daqui 2 meses começam as chuvas, se Deus quiser, porque já está muito quente, precisamos de chuvas, e aí vai virar aquela lástima novamente. Então, o nosso prefeito tem que urgentemente estabelecer um plano, um cronograma de ação que contemple melhor melhorias das nossas estradas no ano que vem. Está sendo feito, sim, mas a parte da tartaruga. Temos que ter um plano para arrumar essas máquinas. Temos que ter uma maneira que se faça a coisa mais ordeira e mais definitiva. Graças a Deus, o governador dá esse auxílio aos municípios. E graças a Deus que ele deixou essas máquinas aqui um tempo mais. E as estradas estão sendo feitas de uma maneira muito boa. Quem já passou por elas, viu lá. Mas, se nós sempre estivermos na mão do governador, não vai dar certo. Não foi para isso, não é para isso que um gestor público tem que estar lá. Tem que contar com ajuda, sim, é claro, toda ajuda é bem-vinda. Mas nós temos que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. E não é isso que está acontecendo ainda no nosso município. Sempre cobro, sempre cobrarei, porque sei da capacidade da gestão. E temos que cobrar mais. Temos que cobrar muito mais. Porque nosso município foi pegado em terra arrasada. Nós temos que melhorar isso. Todos foram eleitos sabendo da situação que estava. Ninguém foi eleito enganado. E tudo que aconteceu no dia 1º de janeiro para trás, todos nós temos a obrigação de absorver e fazer o que tem que ser feito. Seja o prefeito com as melhorias, com as obras, com as reconstruções, seja nós como vereadores para revisarmos e darmos a mão à palmatória daquilo que foi feito errado. Acabamos de ler aqui agora algo que foi feito de uma maneira errada. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá por quê? Será que foi simplesmente por inocência?
Creio que não. Logo teremos que tomar outras decisões aqui que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Qual o motivo? Não sei. Mas não devemos nos acovardar em tomar as decisões que deverão ser tomadas. Não devemos nos furtar de fazer aquilo que o povo nos elegeu para fazer. Enquanto o nosso prefeito, eu acho que está na hora de dar uma mexida nessa administração. Porque do jeito que está aí não vai não. Tem que melhorar. Ou dá condições ou muda. Obrigado. Com a palavra o vereador Elias Antunes Camargo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, novos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, o público de casa que nos assiste pelas redes sociais. E boa noite ao João que se faz presente aqui. Então, presidente, quero aqui primeiro parabenizando a mesa diretora pela criação desse ato 023 de 2025. Um projeto que vai facilitar muito o bom andamento dessa casa aqui. Depois quero aqui também parabenizar o prefeito por ter corrido atrás, porque esse maquinário o governo mandou ele para cá, porque devido de muita insistência do prefeito, senão esse maquinário não tinha chegado aqui. E, no entanto, o primeiro cronograma deles era para 1.500 horas. Não daria para concluir a meta e o pedido que era de fazer essa estrada que liga Pinheiro, região Morro Preto, Água Fria, Caiçara, totalizando 39 quilômetros. A prefeitura já tinha feito 9 e a patrulha mecanizada fez 30 quilômetros. Muito esforço do prefeito, junto ao deputado Adriano Baldito e o deputado estadual Luiz Espinão, que conseguiu, junto ao Pedro Salles, mais 1.000 horas, e assim não ia terminar, ia faltar em torno dos 4 quilômetros. Aí o prefeito, novamente, com auxílio dos dois deputados, Luiz Espinão e Adriano Baldir, conseguiu que a patrulha ficasse mais 2 dias, que ela terminaria as horas dela segunda-feira. Aí ficou, hoje encerrou e concluiu os 39 quilômetros. Ela fez 31 e a prefeitura 8. Foi um pedido dos moradores lá, através da vereadora Cíntia, e o prefeito mostrou responsabilidade. Chegou a patrulha mecanizada, ele não pôs, faz um pedaço aqui, faz não. Ele escolheu uma rota de quantos km, então beneficiou. Ano que vem ele corre atrás de novo. E só pode ter certeza que vai pegar outra estrada dessa de grande movimento e fazer de novo. Então a gente tem que só parabenizar pelo esforço. E não só esse trajeto. Foram várias, a região, se pegar Caiçara, a região Caxambu, Guampo, próximo a Rio do Peixe, as estradas estão todas patroladas pela prefeitura. Então a gente está vendo o esforço dele aí. E ele pegou, aí quando ele assumiu, só com uma patrola. Imediatamente logo já mandou arrumar uma que estava praticamente há 2 anos. Então hoje trabalhando com 2. Teve estrago nesse trajeto de uma ou outra patrola, mas imediatamente ele já procurou já. Então a gente tem que agradecer muito pelo esforço, pelo comprometimento dele, que está aí não só com o pessoal da zona rural, mas com todos. Então, sobre essa obra que terminou hoje, concluindo essa estrada aí, a gente não pode deixar de parabenizar o Paulo Sérgio, que desde o primeiro dia que a patrulha mecânica chegou, ele está lá rente, pega o pessoal aqui cedinho e só chega à noite em casa só, dando toda a assistência. Por isso que concluiu esses 30 quilômetros a patrulha mecânica. E se não tivesse ordenamento junto a isso aí, podia ter certeza que não teria concluído esses 30 quilômetros. Então a gente tem que só parabenizar pelo esforço deles. E boa noite a todos. Com a palavra o vereador Cláudio Gonçalves Noronha. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que está em casa nos assistindo.
momento é de parabenizar. Parabenizar o governador por esse ato de ajudar os municípios. Isso é muito bom. Ou seria se nós não precisássemos dessa ajuda, né, doutor? Mas, infelizmente, a situação que o nosso município se encontra, nós somos carentes e muito dessa ajuda. Parabenizar o prefeito por ter corrido atrás. Porque o governador disponibilizou 1.000 horas com os maquinários e, através do deputado estadual Isiquinano, deputado federal Adriano Baldi, e a insistência do nosso prefeito, ele conseguiu 1.800 horas a mais. Então foi um trabalho realizado aqui de 2.800 horas. Isso é porque teve alguém que empenhou e nós estamos gratos por isso e a população do Freira agradece. A leitura aula lida aqui nos traz indignação, né? Deixa claro a falta de competência das pessoas que eram responsáveis por aqueles atos. Como o doutor Luiz Carlos disse aqui, a gente fica perguntando por quê, né? Por quê? Será que foi um ato proposital? Ou agiram de má fé? Por que será? Isso aí que a senhora colocou aqui, presidente, eu acredito que é de muita importância para a desburocratização do sistema. Isso é válido. Só pode ter certeza que eu vou aprovar isso. Por quê? A gente fica travado em muitas coisas, né, doutor Tomás? Como foi bem explicado aqui na tarde. Então, assim, é uma forma de desburocratizar as coisas. Eu gostaria também, senhor presidente, que a senhora acrescentasse, por exemplo, sobre o veículo da Câmara. Muitas vezes, é claro que os imprevistos acontecem, mas geralmente quando isso acontecer, que seja anexado também as evidências. Por exemplo, o pneu estourou, que o motorista possa lá tirar uma foto, essa foto possa ter datas, horários, isso é muito válido também. Quero parabenizar a senhora pela forma que a senhora tem conduzido a gestão desta casa, que sempre foi, eu particularmente posso dizer, que foi uma preocupação minha quando eleito, porque a campanha nossa foi uma campanha limpa, transparente e sempre pregado à honestidade, seriedade e transparência. E a senhora tem conduzido essa casa dessa forma, com transparência, com seriedade e com extrema honestidade. Parabéns para a senhora, que a senhora possa continuar tendo uma luz, essa vida da senhora, uma luz divina para conduzir esta casa, os problemas que não são poucos, todo dia aparecem, e que Deus possa dar à senhora e a todos nós sabedoria digna para que nós possamos estar do seu lado. Deus abençoe. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. O conselho é um minutinho só. Eu deixo registrado também em ata o agradecimento ao governador Ronaldo Caiado por disponibilizar e ao pessoal da região, os fazendeiros, que deu todo o suporte em Cascalho para o cumprimento dessa obra. Eu quero deixar registrado em ata. Boa noite. Obrigado. Com a palavra a vereadora Cíntia Freire. Presidente. 2 minutos. Também deixar os agradecimentos aqui ao deputado Cid, ao deputado Jacobinho, ao deputado Adriano, sem comparação conosco aqui no município, né?
ajudou bastante. E mais uma vez, para não ser leviano, agradecer os dois aí por esse depoimento do prefeito e do governador para que essas estradas chegassem até a sua conclusão. E aproveitando esses 2 minutos para reforçar com a população, o doutor Luiz Carlos não vai fugir da raia, não. Tudo que chegar aqui, ele vai votar. Seja para bem ou para mal, ele vai votar de acordo com o que é coerente, com o que é certo, com o que a lei manda. Ele foi eleito para isso. Ficará aqui 4 anos para isso. Não me fico comigo. Seja quem for, poderia ser minha mãe, meu pai, não tem nada. Se o que for certo, vai ser votado aqui. E digo mais, digo até que esperei por esse momento, para ver se essa Câmara se reerguendo e apartando desse passado nefasto, pessoas que passaram aqui só para usurpar a população. O doutor Luiz Carlos não quer nada além do melhor para a população de Faina. Ele está aqui pela população de Faina e para a população de Faina. E graças a Deus hoje nós temos uma mesa dirigente dessa Câmara que preocupa tanto com os direitos dos outros quanto com os direitos nossos. E isso é muito importante. E isso vai nos dar uma liberdade de fazer tudo aquilo que os outros lá atrás se acovardaram e não conseguiram ou não quiseram fazer. Nós faremos. Nós faremos com maestria, com qualidade e com justiça. Aqui não vai ter bairrismo, aqui não vai ter puxação de saco, aqui não vai ter predileção para alguma coisa ou para outra, simplesmente para fazer aquilo que é certo. E quando chegar na mão dos vereadores, eu tenho certeza que cada um irá tomar seu juízo de valor de acordo com a sua consciência e de acordo com aquilo que a lei prevê e faculta nós vereadores. Porque nós estamos aqui pela população de Faina e vamos lutar até o fim pela população de Faina, sem medo de cumprir nosso papel. Com a palavra, a vereadora Cíntia Freire. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nossos colegas e servidores dessa casa e ao nosso amigo João de Bassi, que está aqui hoje nos prestigiando. Muito obrigado, João. E o dia hoje, o momento é de agradecimento, né? E parabenizar também o senhor governador, Ronaldo Caiado, por ter disponibilizado, né, a patrulha para estar aqui no nosso município. E também agradecer e parabenizar o prefeito por ter atendido o meu pedido, porque foi um pedido de campanha, né? Porque quando a gente pela nossa região ali, eu falei para ele que se ele fosse e olhasse com carinho para a nossa região. Porque nós éramos muito carentes das estradas. Vocês conhecem lá, os vereadores, creio que a maioria ou todos conhecem ali a minha região, que é uma região de difícil acesso, né? Tem muita serra, muito morro. Então, eu agradeço muito, né, por ter atendido o meu pedido, né? E agradeço também o secretário Paulo Sérgio, que desdobrou, né? E foram finais de semana, né, Cláudio? Era sábado, domingo, e eles sempre em cima, no pé do pessoal ali, né? Ajudando, dando suporte. E agradeço também o pessoal ali da região, os fazendeiros, que disponibilizou os cascalhos para estar finalizando e concluindo aquela obra. E meu muito obrigado a todos. Não tendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a explicação pessoal. Passaremos à ordem do dia, onde serão discutidos e votados os seguintes assuntos a serem apresentados pela primeira secretária. Com a palavra, a vereadora Cíntia Freire para averiguar o quórum na ordem do dia. Quórum averiguado. Daremos início da discussão e votação.
Está em segunda discussão e votação o projeto de lei número 331/2025, de 4 de agosto de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Faina, Goiás, com seu regime próprio de previdência, RPPS. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Mais uma vez, vai aqui o tudo a esse descaramento desse projeto de lei. E nada propõe, a não ser a informação de sempre. Esse projeto de lei que nada vai ajudar a viabilizar a nossa previdência. Pelo contrário, vai fazer continuar a estar na mesma posição, no mesmo atoleiro. E o pior de tudo, gente, que a gente pensa que senão isso aí tem a ver só com os servidores. No primeiro momento, sim, é os servidores. Mas no segundo momento, na hora que o caixa do Previfânia não tiver mais dinheiro para arcar com os pensionistas, com os aposentados, da onde que vai vir o dinheiro? Aí é a hora que vai atrapalhar todo o município de Faina. Cadê o dinheiro da saúde? Ah, não tem. Por quê? Porque está pagando o Pré-Faina. Cadê o dinheiro da educação? Ah, não tem, porque está pagando o Pré-Faina. Ou vai fazer isso, ou vai deixar de pagar os aposentados. E é aquela velha história. E aí, o que é o pior? Então, enquanto não tiver pessoas realmente compromissadas com a resolução do Pré-Faina, nós vamos ficar nessa mesmice, nessa enrolação, nessa procrastinação, na qual nada se resolve, tudo se deixa para amanhã. O remédio vai ser cada vez pior. Cada dia que se passa para resolver em definitivo esse Pré-Faina, pior serão as medidas que terão que ser tomadas. Daqui uns dias começa a aumentar o desconto. Daqui uns dias começa a descontar do pensionista. Vai aumentar ainda mais os anos de contribuição. Vai aumentar ainda mais o ano para idade mínima para se aposentar. E por aí vai. Enquanto realmente não se resolver, não se traçar linhas concretas de resolução da nossa Previdência, nós vamos cada dia mais estar cavando a nossa própria cova. E não será no futuro muito próximo só os aposentados que irão sofrer, será toda a população de Faina. Isso por causa da incompetência de alguém que realmente faça uma lei que resolva o problema. Vai chegar um momento que ela vai ser totalmente inviável. Aí a gente vai colocar mais 400 pessoas na folha de pagamento. E aí? Como vai pagar esse tanto de gente? Então ainda está em tempo da gente avaliar a nossa consciência e fazer aquilo que é certo. Ainda está em tempo. Mas se isso não for feito, se a gente deixar para amanhã, pode ser que já seja tarde. E o preço que se venha pagar vai ser muito maior. Então, todos deveriam, por um momento, sentar e pensar: será que realmente essa Previdência se sustenta daqui 10 anos, 12, 15 anos? Eu quero estar vivo, não para ver a desgraça da Previdência, não para isso, mas para mostrar que nós tivemos a possibilidade de resolver nossa Previdência. E nós fechamos os olhos para isso. Não se resolve um problema desse tamanho com a discussão de 15 dias, 30 dias. Mas poderíamos dar um pontapé inicial, dando 6 meses de prazo para o executivo, para o prefeito, estabelecer metas, estabelecer um plano ordeiro de transição para aqueles que realmente queiram ficar ou queiram sair desse regime previdenciário, que digo mais uma vez, podre. Logo, quero fazer um estudo mais aprofundado. Primeiro, vou pedir algumas
algumas respostas da equipe do Prédio Fane para mostrar que numa conta de padaria aqui, se a gente sentar aqui em 10 minutos, a inviabilidade do nosso Prédio Fane. Queria eu estar falando ao contrário aqui. Não. Nosso plano de previdência, ele é forte, ele é robusto, ele se sustenta. Mas não. É cilada. É cilada. E aqueles que querem viver e ter uma vida boa depois de aposentado, que colocam as barbas de molho. Porque logo, logo, eles serão pegos de surpresa. E logo, logo, também a população de Fane será pega de surpresa. Porque tem que pagar os aposentados. E como vai ser pago? Deixa eu pergunto. Mais uma vez, peça a Deus que tenha piedade dos aposentados em primeiro momento e depois do grupo Fane. Porque esse Prédio Fane, com certeza, vai ser a maior das ruínas do município de Fane. Como se já não bastasse todas as outras mazelas que aconteceu no nosso município desde sua emancipação. Sempre sendo espoliado, sempre sendo sucateado. E essa é mais uma pazinha de terra no caixão do município de Fane. Encerrada a discussão, vamos à votação. Agora vamos proceder com a votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e contrários fiquem de pé. Aprovado. Nada mais havendo a deliberado ou por encerrada a presente ordem do dia. Não tendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.